Antes de mais nada, eu queria dizer para você, torcedor do Fluminense que está aqui me assistindo, para você que acompanhou toda a nossa cobertura, eu vou depois fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, mas agradecer, porque a gente viveu momentos incríveis aqui e sou um privilegiado por poder compartilhar isso com vocês, por ter essa responsabilidade de levar isso até vocês. E o que eu tenho para dizer agora é que fica uma sensação de frustração, dá um pouco de tristeza, porque às vezes você tem um sonho muito distante na sua vida, qualquer coisa que você lá atrás, você pensou, pô, eu queria muito realizar isso na minha vida. E aí a coisa vai acontecendo, você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai crescendo e fica muito perto de conquistar. Quando você chega ali pertinho, ela escapa. Então é totalmente natural, quando você tem uma quebra de expectativa assim, a frustração, né? A sensação de que, pô, a gente chegou até aqui, faltou tão pouco, pô, né? Talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente teria chegado. Mas futebol é assim. Futebol é um esporte onde só vence um. Onde normalmente só importa o vencedor também. Mas em alguns casos a gente consegue parar, analisar com um pouco mais de frieza, deixando às vezes até um pouquinho a emoção de lado, né, pesando um pouco mais a razão. A gente consegue analisar que, por mais que o Fluminense não tenha sido o vencedor do jogo de hoje, a história que foi construída aqui nos Estados Unidos foi muito bonita. Foi uma história, uma campanha para dar orgulho ao torcedor. Essa derrota para o Chelsea em nada tira esse sentimento que eu tenho, que é um sentimento de orgulho. Que por muitas vezes eu não tive. Que durante o ano passado inteiro a gente não teve. E dessa vez a gente teve. Mesmo sem vencer. Mas eu entendo o torcedor que sai de hoje chateado, meio bolado, puto, às vezes, porque o time não foi bem. Né? O Fluminense jogou mal hoje. Algumas atuações bem abaixo. Então não é porque é uma semifinal de Copa do Mundo, é o Chelsea e tal, que todo mundo vai conseguir relativizar isso. Então eu entendo. Mas o que eu queria propor aqui, e na verdade, obviamente é a minha opinião, é a minha sensação, é dizer que, de novo, se você deixar um pouco a emoção de lado, porque a gente como torcedor, a gente quer ver o Fluminense ganhando. A gente quer ver o Fluminense no topo. Óbvio, o Fluminense é gigante, é enorme. E eu acho que essa campanha mostrou a grandeza também do clube. Mas lá atrás, antes de começar, a gente parava e pensava, se todo mundo, se naquele momento chegasse uma proposta dizendo, olha só, assina aqui o Fluminense na semifinal, do outro lado, Real Madrid, PSG contra o Chelsea. Eu acho que todo mundo assinaria, ou quase todo mundo. Sabe, sendo bem sincero assim. Porque não é só sobre o Fluminense a questão. Não é sobre se o Fluminense ser grande, não ser grande, que é uma discussão de torcedor rival que agora vai ficar lá zoando, menosprezando, quando todos levaram porradas antes e já estão em casa há muito tempo. O melhor time da América, não é do Brasil, da América do Sul na Copa do Mundo foi o Fluminense, ponto. E isso ninguém vai tirar, assim como ninguém vai tirar, ninguém vai apagar. As páginas, eu tenho falado isso, né? Foi um livro que foi sendo escrito nessa Copa do Mundo, com vários capítulos incríveis, memoráveis. E essas páginas, elas não são apagadas. Elas foram escritas ali com canetas, boas canetas, e ninguém vai apagar, não adianta pegar uma borracha que não vai apagar. E o capítulo final dela não foi o que a gente gostaria, não foi o que a gente até merecia, não foi o que a gente esperava, mas assim é o futebol. Então, eu acho que isso precisa ser valorizado. Então a gente vai voltar para a nossa realidade, para as nossas competições, até com uma responsabilidade maior pelo que fez aqui. Mas acho que o time volta mais confiante, o time volta, sabe, acreditando mais, podendo mais. Alguns jogadores mostraram valor aqui, alguns jogadores evoluíram, receberam a oportunidade. O Renato testou um esquema diferente, testou um esquema com 3 zagueiros, que surtiu efeito em outros 2 jogos. Hoje não foi suficiente. E às vezes você não tá no bom dia. Hoje o Fluminense realmente foi mal. Mas do outro lado tem um adversário muito qualificado. E cara, não tem como a gente não levar isso em consideração, porque senão é uma loucura. O raio aqui agora. O Chelsea foi lá e contratou o João Pedro. Ele chegou no jogo contra o Palmeiras. Já jogou pra caramba. Chega contra o Fluminense, o cara mete 2 gols sem meter hoje aqui. Com uma facilidade, uma qualidade absurda. Os caras pagaram mais de 400 milhões no João Pedro, gente. Só no João Pedro.
A maior contratação do Fluminense esse ano é o Soteldo. Entende? É um negócio assim, é muito gritante. É muito gritante. Hoje o Fluminense perdeu, além de toda essa dificuldade, 3 titulares. E para mim isso desequilibrou muito o time. Não é questão de desculpa, mas desequilibra. Para um time que está certo, você perde 3 titulares, pesa muito. 3 titulares que vinham jogando bem. E aí não é só isso, porque você perde 3 opções do banco. Principalmente o meio no lugar do Martinelli, você perde o Hércules que vinha entrando muito bem e fazendo gol. E hoje fez um bom jogo de novo. Então, para quem tem um elenco mais limitado, para quem tem menos poder de investimento, para quem tem um poder de barganha menor, isso pesa demais. Aí você vê o Chelsea começa a fazer mudança, os caras perderam o jogador suspenso, o Delap, o titular. Aí entra o João Pedro. Pô. A gente viu o Pedro Neto hoje. São os jogadores, não é que o Guga hoje foi uma atuação, foi uma parada constrangedora o Guga com o Pedro Neto. Mas é porque o Guga é horroroso? Eu não acho que o Guga, não é por isso. É porque esse tipo de jogador, o Pedro Neto, Caicedo, o Enzo Fernandes, o João Pedro, Palmer, são jogadores que estão numa outra prateleira. E eles não estão lá por acaso. Não é nos diminuir, mas é apenas aceitar uma realidade que é imposta. E quem não enxerga isso, quem não leva isso em consideração, para mim está fugindo muito dessa realidade que é evidente e clara. Então o saldo que fica no geral é um saldo positivo. É uma sensação de pertencimento, de orgulho, que a gente... O que me deixa mais revoltado, como torcedor assim, para além da questão de jornalista, mas o que me deixa mais revoltado, e eu acho que a maioria de vocês também, é quando você vê um time sem sangue em campo. Um time que não vibra, um time que não tem tesão em ganhar, um time que não se incomoda com a derrota, como foi ano passado, que não honra o peso dessa camisa. Isso é o que mais me incomoda. Agora, quando você sai, você é eliminado, você vê um jogador, um ídolo como o Ares, saindo do campo, deixando o campo, chorando, pedindo desculpa ao torcedor, porra, isso tem muito valor, cara. Isso tem muito valor, porque você tá vendo que os caras estão sentindo, eles queriam muito estar nessa final. E não conseguiram, e faz parte, é do jogo, fazer o quê? Futebol é assim. Mas você vê que, isso aí, chegamos com o Chelsea, perdemos mesmo, deu. Não, os caras estavam acreditando, eles queriam chegar. Não deu. Fazer o quê? Mas você sente essa vibração, você sentia a energia, você sentia uma comunhão, sabe? Todo mundo remando na mesma direção. E isso fez com que o Fluminense chegasse até essa semifinal. E não chegou por acaso. Podem falar o que quiser. A gente tem que valorizar o que foi feito aqui. O Fluminense honrou o futebol brasileiro, honrou o futebol sul-americano. E chegou até uma fase que muitos acreditavam que jamais iria chegar. E calou a boca de muita gente. Muita gente vai falar merda agora. Teve que pegar as merdas que falou antes e enfiar naquele lugar. Né? Mas agora vão se aproveitar, vão tripudiar. E assim, é assim que as coisas acontecem. E tá beleza. Mas a gente sabe o que foi feito aqui, o que foi construído aqui. Eu saio com um sentimento de orgulho, saio satisfeito. Satisfeito pelo que a gente viveu, pelo que eles apresentaram. Poderia ter uma coisa ali, outra coisa aqui de diferente, poderia ter, mas eu acho que o Fluminense foi bem representado nesta Copa do Mundo. E creio que é um sentimento que a gente tem que levar para o Brasil, para a volta, para aí sim, dentro da nossa realidade, continuar competindo pra cacete, voltar para a Libertadores, que é muito importante, fundamental, voltar para a Libertadores, brigar pelos títulos, pelas competições, é isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Essa vai ser a nossa cobrança e a nossa expectativa, depois de tudo que a gente viveu aqui. E respeito a opinião de cada um, a visão de cada um, mas hoje o que eu penso é isso. O Fluminense veio para cá para brigar, para competir, para lutar, fez isso com muita honra. Vou chamar aqui um trecho da entrevista coletiva do Renato Gaúcho e também John Ares. John Ares falando por aqui, palavras muito bonitas, emocionantes do John Ares. O jogo estava bastante controlado, a gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor, aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo, infelizmente num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol, e isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente, criamos algumas situações,
mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e, infelizmente, a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação e espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça. Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa, em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo. Por ese club que ya me dio tanto. Essa é desculpa mesmo. Desculpa, porque eu acho que a gente poderia ter dado mais. Eu acho que a gente deu tudo o que tinha aí dentro do campo. Hoje estava difícil mesmo. Eu acho que, cara, não tenho palavras más que pedir perdón por nuestro torcedor, porque acho que a gente... Lo dijiste, por una parte sabemos que hicimos un gran mundial, me voy tranquilo con lo que fue mi mundial también a nivel personal. Creo que llegamos a unas instancias bastante difíciles de conseguir, llegamos a unas semifinales de un torneo tan importante. Claramente que nos quedamos con esa frustración de saber que podíamos conseguir el paso a la final. Yo creo que teníamos chances reales de conseguir esa clasificación. El partido infelizmente no fue como lo esperábamos, no fue como lo planteamos. Yo creo que tuvimos un partido abajo de lo esperado. Nos vamos derrotados, más como tú lo dices, con la sensación de que hicimos un gran torneo, de que nos vamos con la cabeza arriba. Y bueno, yo creo que de este mundial sacaremos muchas conclusiones positivas de cara a lo que se viene en la temporada, de cara a lo que va a ser el futuro de cada quien. Y yo creo que hoy lo importante fue que dejamos la bandera de nuestro club en lo alto. Dices, ¿me voy de Estados Unidos o me voy del Flu? Tu sueño es jugar en Europa, tienes un nivel, lo mereces, y acabas de decir me voy. Te pregunto si te vas de Flu o te vas de Estados Unidos porque has hecho un gran mundial y mereces jugar en Europa. ¿Tienes propuestas? ¿Piensas ir o vas a continuar en Fluminense? No, dije me voy del mundial. No, yo creo que no es un secreto, el club lo sabe, soy una persona que soy muy transparente, soy muy sincero, lo he demostrado desde que llegué. Como todo jugador tiene el sueño de llegar a Europa, de llegar a la élite, el club lo sabe, somos todos muy conscientes, pero claramente que es esperar. Yo creo que hasta el último día que esté en Fluminense me debo a Fluminense, tengo un respeto enorme por el club, por los hinchas. Entonces el tema de si hay propuestas, si hay eso, se lo dejo un poco más al presidente, a mi representante.
Y entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta, por el momento me voy solamente a Estados Unidos, pero claramente que en el fútbol nunca se sabe, los mercados están abiertos y bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero si me quedo en Fluminense, tengo un contrato largo, un contrato por 3 años más, estoy feliz en el club, pero bueno, esperemos a ver qué pasa de aquí a los próximos meses. John, voltear rápido la página, ¿no? Haber llegado tan cerca de nuestro gran objetivo y salir eliminados de la manera que salimos hoy, yo creo que fue un poco eso que pasó en mi cabeza ahí al final del partido, que se me vio así un poco emocionado. Pero bueno, yo creo que también nos vamos tranquilos, vamos satisfechos con lo que fue nuestra participación en el Mundial. Creo que hicimos un gran Mundial para el hincha de Fluminense estar tranquilo, estar orgulloso. Creo que representamos muy bien a nuestro club, a Brasil, América del Sur, como lo repetimos mucho. Yo creo que duele salir así, que tenemos que sacar las conclusiones de que hicimos un gran mundial, de que nos podemos ir tranquilos de regreso a Brasil. Bueno, ahorita es darle continuidad a la temporada. John, queria saber não. Aliás, falando sobre a temporada, já que você citou, como é que o Fluminense vai conseguir levar o restante da temporada esse desempenho que teve aqui, já que antes de vir para os Estados Unidos oscilava um pouco, tinha tido dificuldade em alguns jogos. Como manter esse altíssimo nível que vocês jogaram aqui no restante da temporada no Brasil? Bom, yo creo que esa va a ser a nuestra grande responsabilidad. Yo acho que a gente sai do Mundial com nuestra expectativa, con nuestra cara, con nuestra visión. Yo acho que el torcedor de Fluminense también sai un poco más confiante do elenco, do planteo que a gente tem. Então, eu acho que, como falei, a gente tem grandes jogadores, o Renato aí na cabeça que é um grande treinador. Então, eu acho que a gente tem totais condições para brigar por los títulos. Fluminense como un club grande que es, exige eso, a nosotros anos se brigar por títulos, por momentos importantes. Então agora é fazer o luto, o duelo, porque a gente saiu, mas virar a página, porque o calendário do Brasil não deixa muita margem para você se abalar, voltar e voltar forte. Eu acho que agora os nossos rivais vão entrar olhando para gente diferente também. A gente deixou a nossa bandeira muito alto aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem essa responsabilidade de voltar para o Brasil e de continuar demonstrando que temos um grande elenco e que esse ano ainda tem grandes coisas para nós. Então é isso, cara. Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, mas eu acho que é importante a gente entender que chegamos num nível muito alto, competimos num nível muito alto e que é possível, mesmo com menos dinheiro, mesmo com menos capacidade de investimento, mesmo com a parte de uma grande mídia sempre tentando jogar contra, a gente conseguiu chegar lá. Assim foi no título da Libertadores também. E só um clube grande, gigante, com uma camisa como essa, e claro, com decisões acertadas, com uma boa administração, com um grupo unido, voltado para isso, só assim é possível. E o Fluminense conseguiu superar muita gente para chegar aqui, mesmo com todas essas adversidades, e por isso eu acho que tem que ser valorizado. E Alisson, você não tem que pedir desculpa por nada. A gente tem que te agradecer pelo caráter, pelo grande ser humano que você é, pelo grande jogador que você é. É um prazer ver um cara desse vestindo a camisa do Fluminense. Muito obrigado. A gente tem que te agradecer. Vocês são muito bem pagos para isso, mas é bonito quando a gente sente que tem um sentimento, quando tem reciprocidade, quando tem prazer, quando tem tristeza, quando perde. É a tristeza do torcedor, a gente chegou em vocês hoje, principalmente em você, Alisson. Então, você é um símbolo, é um ídolo, já é um ídolo do clube estabelecido e tenho certeza que vai, e espero que vai contribuir muito ainda para outras conquistas e para outras coisas maiores que a gente vai viver. E tomara que você tenha vida longa no Fluminense, que é isso que a gente precisamos muito de John Arias. E precisamos de mais de John Arias. É um exemplo.
de jogador, de ser humano, de tudo. Precisamos mais disso. Isso nos engrandece. Vou voltar com muito mais por aqui, não acabou agora, mas, enfim, só agradecer nessa chuva que cai aqui agora, encerrando essa cobertura, tem muito mais coisa pra gente falar, mas vamos ficar um pouco tristes agora, chateados, mas acreditar que tem coisas boas vindo por aí, tá? Hoje não foi suficiente, não deu, o Chelsea mereceu, foi superior, indiscutivelmente. Mas creio que a gente tem muita coisa para fazer ainda em 2025, tem muita coisa para acontecer, e se Deus quiser, vamos em busca de tudo isso. Valeu, galera, um abraço, deixe seu comentário, seu like, se inscreva aqui no canal, se eu puder, conto muito com vocês, tamo junto, vou embora que tá chovendo pra caramba agora.